Eu imagino que em algum momento da sua vida você pensou, precisou, até mesmo foi uma nutricionista. Acertei? Então eu acredito que você pode ser desse grupo que nunca mais quer ver uma nutricionista porque sente que não deu certo aquele acompanhamento, ou que tá tudo resolvido na sua vida e você não precisa mais de ajuda. E se você está no primeiro grupo, esse vídeo é para te explicar por que você precisa de uma nutricionista comportamental. Oi, eu sou a Rafa Aguiar, sou nutricionista, trabalho com abordagem comportamental, ajudando mulheres a terem uma relação mais leve, sem culpa. Para começar esse vídeo, na verdade, eu preciso te explicar o que é comportamento alimentar. E quando a gente fala sobre isso, a gente fala sobre relacionamento com a comida. Ou seja, o que é essa relação? É o vínculo, é o contato, é a conexão que o ser humano, que você tem com os alimentos, com a comida. E você já percebeu que nós vamos ter que comer e lidar com os alimentos sempre? Que a comida ela sempre vai estar disponível e que a única saída é aprender a lidar ao invés de ter que seguir regras, ao invés de fugir da comida porque isso não vai resolver? E principalmente para você que percebe que sofre, que sente culpa, que pensa demais, que se arrepende, que usa a comida como merecimento, como a única válvula de escape, a única solução para suas emoções. Se você percebe que tem esse sofrimento muito intenso, você precisa cuidar do seu relacionamento com a comida. E a única forma de fazer isso é indo atrás e tendo o acompanhamento de uma nutricionista comportamental. Então talvez você não tenha essa visão do que é essa nutrição, do que é esse acompanhamento e essa abordagem por ter esse olhar, esse costume da nutrição e da nutricionista tradicional. O foco do nosso acompanhamento não é somente a comida, o peso, o emagrecimento e o que comer. Aqui a gente cuida de uma vida, acolhe uma história, uma conexão, um vínculo que você tem com a alimentação, com a comida. E vamos levar em conta as suas preferências, os pensamentos, as emoções, o social, o histórico. Com certeza também as questões clínicas, os exames, os remédios, as doenças que você está enfrentando e que você pode enfrentar por conta de um contexto que você está vivendo. Então eu falo que, apesar de trabalhar com comportamento, eu não deixo a minha função como nutricionista de trabalhar com qualidade pensando na alimentação. A gente só consegue unir as duas coisas, trabalhar a sua mudança de comportamento através da mudança da alimentação e do relacionamento com a comida. Então eu sei que não adianta te passar somente o que comer, somente uma dieta pronta para você seguir e voltar daqui 40 dias. Você mesma sabe que pelo seu histórico, você tem outras questões que precisam ser cuidadas, como a sua vontade excessiva, a sua dificuldade de lidar com a comida disponível, a culpa, a sensação do descontrole, da perda de controle sobre aquela comida, o comer muito impulsivo, automático, descontrolado, exagerado. Você acha que resolve ter na geladeira colado um papel falando o que deve comer naquele momento, sendo que você não sabe lidar com a comida? Então aqui é justamente o espaço seguro, confortável, que você vai receber essa escuta e esse acolhimento, para juntas entender o que está te atrapalhando, o que está te angustiando, quais são os comportamentos que você poderia, gostaria e deveria mudar de uma certa forma para encontrar essa leveza na sua alimentação e na relação com o seu corpo. E ao contrário do que muitos pensam, a abordagem comportamental, a consulta com a Nutri Comportamental não é apenas uma conversa. É claro que eu quero te escutar e para isso eu preciso trazer as perguntas mais assertivas para que você possa me contar mais sobre a sua história. Mas não é um papinho de amiga e muito menos conversa jogada fora. De certa forma, eu estou te estudando, analisando, não julgando, mas entendendo o que está acontecendo de acordo com as suas falas, com os seus pensamentos. Para que assim a gente possa entender quais são os seus comportamentos problemáticos, o porquê você tem esses comportamentos, como que a gente pode, o que a gente precisa fazer para trazer mais qualidade para suas escolhas e para sua alimentação. Como que a gente vai te ajudar a lidar com aquela comida já que está sendo difícil? Cuidar também da sua organização, do planejamento, das compras, da disposição da comida. E por isso hoje eu atendo somente mulheres que passaram por várias dietas que não
se representam mais nisso, não se identificam mais com esse contexto e estão em busca de uma relação mais leve, sem culpa com a comida. Querem aprender a comer com mais qualidade, a fazer escolhas com mais liberdade, com mais autonomia, sem ficar dependente de um papel. E que realmente aprendam a comer sem culpa, sem julgamento, sem crítica, sem exagero e sabendo lidar com a comida, já que ela sempre vai estar disponível. Então, todo o nosso acolhimento, na verdade, inicia antes de você agendar. E no nosso bate-papo, durante a nossa conversa pré-agendamento, eu vou te fazer algumas perguntas para entender se faz sentido para você realmente essa abordagem, esse tipo de acompanhamento. E depois que a gente conseguir se alinhar, encontrar um momento, um dia, um horário mais confortável, mais assertivo para você, de acordo com a sua rotina, eu vou te enviar um questionário com algumas perguntas para eu já conseguir fazer um estudo do seu caso antes de fazer o seu atendimento. Até porque são tantas questões que vocês vivem que a gente não precisa e não consegue trabalhar somente em uma sessão. Por isso eu trabalho somente com acompanhamento nutricional. Até porque você sabe que não foi em uma semana, em um mês que você adquiriu todas essas questões e esses comportamentos, esses problemas, certo? E aí você vai conseguir perceber por um vídeo que eu vou te encaminhar como é a experiência de consulta, já pela telinha do seu celular, você conseguir sentir isso no dia a dia e ficar super animada, entusiasmada para viver esse processo comigo. Sempre que eu recebo as pacientes novas aqui no consultório, eu pergunto: como é que foi? Desde que a gente começou a conversar, como é que você tá? Tá ansiosa? Tá com medo? Tá preocupada? E a resposta que eu mais recebo é: Rafa, eu tô animada, eu tô ansiosa para começar isso com você. E isso não tem preço. E aí então eu te encontro no modo presencial ou no online. Se vier aqui no consultório, você vai ter a oportunidade, a chance de tomar um café, uma água aqui no nosso cantinho, que por sinal está bem aqui. Normalmente as pacientes ficam nessa poltrona. Aqui o nosso ambiente é 100% pensando no seu conforto, na sua segurança, no seu acolhimento. E aí juntas então nós vamos iniciar a nossa sessão revisando os pontos do questionário que você me respondeu, entendendo as suas maiores dificuldades, buscando entender o motivo disso e encontrando uma solução que você vai sair da sessão para você começar a executar nos próximos dias. E eu adoro uma parte que tem pós-sessão, que é o suporte, em que eu sempre estou presente, me faço presente no acompanhamento, mesmo longe das sessões, para que a paciente se sinta realmente amparada. E o nosso espaço seguro da alimentação, em que a gente vai acompanhar os compromissos sendo executados, colocado em ação, em que eu possa também dar opiniões, orientações para lapidar o seu dia a dia e te ajudar a enfrentar isso. Rafa, mas você não falou da dieta. E aí, como que é esse processo? É claro que a gente vai falar sobre comida. Não se esqueça que é a minha função principal, a alimentação. Eu sou nutricionista. Mas aqui, antes de falar sobre o que comer, é muito provável que você precise cuidar de outros pontos antes do momento do comer. A gente vai precisar desconstruir muitas crenças, muitos pensamentos sobre alimentação, sobre nutrição, sobre o processo de dieta, de emagrecimento, de mudar a relação com a comida. Eu falo que aqui a gente acaba criando um novo dicionário cheio de novos conceitos. E assim, nas demais sessões, a gente acaba revisando o nosso compromisso, aquilo que a gente organizou, planejou. A gente vai ver como é que foi a ação, vai acompanhar os resultados, vai ver o que precisa melhorar, lapidar, acrescentar, evoluir, e o que a gente vai tirar, de novo, de mais compromisso para a nova etapa. Foi muito legal que na semana que eu tô gravando esse vídeo para vocês, eu recebi uma paciente de primeira vez que passou por todo esse processo, então eu gostaria de compartilhar que ela veio com o objetivo de emagrecer, de ajudar a ter mais controle com alguns alimentos, principalmente os doces. E o que eu trabalhei com ela em primeira sessão? Além de ela passar e saber de tudo isso que agora vocês estão sabendo, eu falei para ela que não adiantava ela saber que o chocolate amargo é mais nutritivo do que o chocolate branco ou ao leite que ela estava consumindo. Não adiantava ela saber que aquela quantidade estava sendo demais, porque ela mesma me disse que estava passando mal com aquela quantidade. Eu, como nutricionista, estou aqui para mostrar para ela qual é o significado e qual a função daquele alimento naquele momento. Talvez seja uma falta de prazer no almoço,
que talvez seja um comer sem atenção, talvez seja uma questão emocional. E por isso eu falei novos significados, um novo dicionário, porque ela precisa entender o que significa cada um. Como que eu vou saber o que é fome? Como que eu vou saber o que é fome emocional? Como que eu vou saber identificar isso? Como que eu vou saber quando é uma vontade genuína, uma vontade verdadeira e quando não é? Quando é só uma oportunidade, só um comer porque está disponível, só porque está gostoso. E o quanto isso pode me atrapalhar. Qual é o lado bom, qual é o lado ruim desse comportamento? E se isso realmente estiver me atrapalhando, o que eu posso fazer de diferente? Por exemplo, vai adiantar, será, eu falar para ela comer um chocolate amargo depois desse almoço, depois do jantar, depois das refeições que ela sempre come o doce? Ou falar para não comer? Ou falar para comer uma banana com canela? Você acha que adianta? Na verdade, a gente pensou juntas no significado e a gente teve algumas respostas. Então a gente conseguiu analisar o que fazer com esse chocolate. E foi muito legal que ela conseguiu falar para mim, perceber isso logo na primeira sessão, que não adiantaria ela pensar em restringir, mas sim em pensar antes de comer, em fazer algumas ferramentas, algumas atitudes, ativar a mente sábia, que foi algo que a gente conversou muito, para o questionamento, para ela sair do automático e investigar o quanto ela realmente precisaria daquilo, como que ela vai se sentir depois de comer. Se não tivesse chocolate, qual seria a outra alternativa para ela comer? Ou qual outra ferramenta ela poderia fazer que não fosse com a comida? E se ela for comer, quanto faria mais sentido em comparação ao que ela está fazendo agora? Será que essa barra toda inteira que ela está fazendo está sendo tão assertiva assim? Está sendo tão positiva ou está sendo excessiva? E qual poderia ser uma quantidade plausível, sustentável, tolerável para ela? E talvez você nunca tenha pensado dessa forma. E a gente também vai trabalhar sobre as dificuldades do comer excessivo à noite, de comer com muita fome, de não saber o que levar para o trabalho, de ter dificuldade de lidar no rodízio, no restaurante, no churrasco, na casa das pessoas, no feriado, nas festas. A gente vai cuidar sobre combinações, saciedade, como identificar se eu tô saciado ou não, se eu tô com fome ou não, se eu tenho um comer emocional ou não. Então foi só uma parte do porquê você deve e poderia, na verdade, procurar ajuda e acompanhamento de uma nutri comportamental. Queria te contar um pouco como é o passo a passo aqui, o que a minha paciente passa, qual é a jornada que ela enfrenta comigo. E se você tá pronta para viver essa experiência juntas, me manda uma mensagem aqui nos comentários e você também pode ficar por dentro do meu perfil no Instagram, que eu compartilho todos os dias pontos relacionados a uma alimentação mais leve, sem culpa, para ajudar as mulheres. E com certeza vai ser um prazer te acompanhar na sua jornada. A gente se vê na semana que vem com mais um vídeo sobre essa abordagem.